Então, os 5 pilares, o primeiro deles para um casamento dar certo é um pai presente. Porque quando Deus dá o homem, né, ali, chama o homem para ser o cabeça da casa, não é de qualquer maneira, irmãos. Não é assim, eu vou sair de casa, eu já estou namorando mesmo, eu já estou trabalhando mesmo, vou alugar uma casinha, vou comprar uma casinha e vou morar. Não é só isso, irmãos. O homem, ele é o provedor. E ele não é somente o provedor financeiro. Ele é o provedor sentimental e espiritual da sua família. Aleluia. Aleluia. Um homem chamado por Deus, que está no projeto de Deus e que aceita o projeto de Deus, ele tem que ter essa consciência de que ele é o provedor em todas as áreas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não somente vai trabalhar para sustentar a família, mas ele tem que sustentar a sua família emocionalmente e também na fé. Aleluia. Ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Glória a Deus. O segundo pilar muito importante para que um casamento dê muito certo e seja eterno, também é a mulher sábia. Porque a mulher, ela é sentimento. O homem é a força, é a provisão. A mulher é o sentimento e é aquela que dá condições para que essa provisão aconteça. A mulher é ajudadora. A mulher, ela tem um equilíbrio emocional e cuida e zela pela sua família. Porque não adianta, a Bíblia fala sobre a mulher rixosa e foi pregado aqui há poucos dias. Porque a mulher rixosa, ela põe tudo a perder. Se o Senhor deu ao homem, né, a autoridade de ser o provedor em todas as áreas, Deus deu à mulher o conhecimento, a sabedoria, a mansidão. A mulher é a provedora da paz dentro do lar. Se o marido vem estressado do trabalho, do trânsito, é a mulher que apazigua. É a mulher que traz o conforto. Porque, irmãos, eu já dei esse estudo aqui para as mulheres, no último discipulado, as irmãs que participaram vão lembrar. Glória a Deus. Que eu dizia ainda para elas, irmãs, o marido, né, quando ele se propõe a construir a sua família, ele sai para o seu trabalho, ele sai para os seus afazeres e ele quer voltar, ele quer chegar em casa e encontrar o céu e não o inferno. Porque aquele homem que encontra o inferno dentro de casa, ele não tem vontade de voltar, irmã. Ele precisa, né, e eu falava muito isso, a minha filha não está aqui hoje, mas eu vou citar um exemplo dela, porque ela é maniática, ela tem mania de limpeza, de arrumação. As crianças brincaram, mas o marido está chegando, tu guarda esse brinquedo, tira isso daqui, põe o tapete no lugar. Tudo tem que estar em ordem. Só que quando ele chega, ela já está no último do estresse. Ela já se estressou com tudo isso. Eu disse, minha filha, em nome de Jesus eu te digo isso. Antes a casa está bagunçada, limpa, porque a gente, né, a gente não precisa ser relaxada, a gente tem que ser caprichosa. Mas se a casa bagunçou, não deu tempo de limpar, amém, recebe o teu marido com carinho, porque ele não vai nem perceber que a casa está bagunçada. Ele só vai perceber que foi bem recebido quando chegou. Aleluia. Porque a casa pode estar brilhando. Se ele entrar em casa e a mulher não tiver aquele amor, aquela paz, né, aquela provisão de paz, ele não vai nem perceber que a casa está limpa. Glória a Deus. Ele só vai querer entrar, sei lá, direto pro banho e dormir e não ver mais nada. E a casa ficou ali limpa e ninguém percebeu isso. Então, antes de entrar no céu e sentir paz, do que encontrar uma casa brilhando. Se dá tempo, faz. Se não dá tempo, nossa, né? Porque a vida às vezes é corrida, não dá tempo. Não importa. O que importa é que a mulher tem que ser sábia. Glória e a Deus. promover a paz dentro do lar. Aleluia. Esse é mais um dos pilares. Aleluia. O outro pilar, irmãos, acho que está tocando aqui nas coisas. O outro pilar é a estabilidade. Estabilidade espiritual, emocional e financeira. Irmãos, a gente conhece, eu sei que eu falando aqui, os irmãos também vão reconhecer em alguém.
pessoas instáveis, pessoas que parecem ser, mas não são. Aí vem, vamos dar um exemplo do cristão, né? Já está acusando alguém. Vamos dar um exemplo do cristão. O cristão vem na igreja, pastor, posso te usar? Vamos usar o pastor. O nosso pastor é uma bênção, irmãos. Eu não estou, né? A gente sabe que é, porque ele entra aqui, o que ele fala é edificante. O que ele traz para a igreja é o amor do coração dele. É o que Deus usa para ele fazer. Mas vamos supor que quando o irmão sai daqui, lá fora, ele já não é mais esse homem. Ele já não é mais esse pastor. Aí um dia ele está ali fervoroso, né? Tá. Aí no outro dia ele já está desanimado, no outro dia ele já, hoje eu nem vou levar o segundo que cuide lá, eu nem vou na igreja hoje, porque hoje eu tô... Irmãos, nós temos que ser constantes. Aleluia. Glória a Deus. Constantes. Glória a Deus, aleluia. A estabilidade, ela mantém o equilíbrio dentro do lar. No trabalho, onde quer que seja. A estabilidade. Aleluia. Então, se eu sou instável, um dia eu sou de um jeito, outro dia eu sou de outro. A gente sabe que a mulher passa por um período que deixa mais estressado. Mas isso não muda a ordem que Deus deixou para a mulher. De ser a apaziguadora, de ser aquela promotora da paz. Por mais estressada que ela esteja, ela não pode perder esse equilíbrio dentro do lar. Ela pode perder com ela mesma. Às vezes acontece, né, irmãs? Então a gente vai para um canto e chora. Vai para baixo do chuveiro ali, né? E joga todo o estresse para fora. Mas dentro do lar, o exemplo de mulher tem que prevalecer. Glória a Deus. Porque é isso que dá estabilidade para uma família. Estabilidade emocional, né? Um dia eu estou alegre, outro dia eu estou triste, um dia eu estou lutando, outro dia eu estou... Né? Ou eu sou ou eu não sou, irmãos. É verdade. Nós temos que controlar as nossas emoções. Para isso o Espírito Santo deixou não os dons do Espírito, mas as virtudes do Espírito, né? Para que nós possamos ter isso dentro de nós. E vencer esses sentimentos, né, superiores, que parecem ser superiores a nós, mas que não são. Porque se Cristo está em nós, então nós vencemos qualquer coisa. Aleluia. Instabilidade financeira, irmãos, que é aquela coisa, né? Se eu ganho 1.000, eu tenho que gastar no mínimo 700, eu não posso gastar mais. Porque um dia eu convido, né? O marido convida a esposa para jantar fora, leva ela num lugar bonito, paga aquele jantar gostoso, aí no outro mês ela diz, eu acho que mês que vem eu vou de novo. Esse mês não dá, porque eu gastei mais. Irmãos, estabilidade financeira. Aí entristece a esposa, entristece o filho, prometeu, eu vou comprar a tua bicicleta mês que vem. Chegou lá, não, gastei mais do que eu podia, a bicicleta vai ficar... Entristece, aborrece. A instabilidade financeira, ela traz discórdia para dentro do lar. Ela traz confusão, ela traz falta de confiança. Porque o momento que tu te propõe a prover, tu tem que prover. Então, muito cuidado com isso também. Deus diz que não devemos gastar com coisas vãs. Eu sei que é difícil, irmãos, né? Eu estou falando isso para mim também. Nós temos que aprender junto, porque a palavra de Deus, ela ensina a igreja, e nós somos a igreja. E a estabilidade financeira é um dos pilares para o casamento dar certo. A minha mãe que dizia, né? Os irmãos conhecem a minha mãe, ela sempre dizia assim, quando como é que ela diz a palavra? Quando entra pela janela, né? Jesus, me fugiu a palavra agora. Eu sei que ela dizia que quando a pobreza, vamos supor assim, entra pela janela, o amor corre pela porta, né? Então foge, não permanece, porque dá um desequilíbrio ali, né? O quarto pilar, irmão, sabedoria com as palavras. A sabedoria com as palavras, muitas vezes os casamentos são destruídos porque são amaldiçoados pelos próprios cônjuges. Aquele que amaldiçoa seu filho, aquele que amaldiçoa, né? Ainda ontem eu conversava com uma moça
moça que vende produtos, né, que ela estava me trazendo um produto ali, e ela disse, hoje eu quero matar o meu marido. Por isso e por aquilo. Eu disse, não, hoje não é dia de matar ninguém, hoje é Natal. Hoje é dia de abraçar, de perdoar. E não só hoje, todos os dias, né? Então essas coisas a gente vê muito. Né? Porque a desejar, eu quero que morra, que não volte para casa. E muitas vezes isso acontece. E muitas vezes isso acontece porque a palavra tem poder. É verdade. Principalmente dentro do lar. Porque o nosso lar começa, a nossa igreja começa em casa. Glória a Deus. Então quando eu começar a edificar a minha casa com palavras edificadoras, ela vai permanecer. Quando eu começar a derribar a minha casa com palavras de maldição, ela vai cair. Verdade. Né? E às vezes a gente usa muito isso com os filhos, não tem paciência com os filhos e começa a amaldiçoar os filhos. E eles crescem crianças amaldiçoadas, a gente nem sabe disso. Mas lá pela adolescência, lá, né? Às vezes, muitas vezes está construindo ali a sua família e não sabe nem lidar com os próprios filhos porque não tiveram uma base. Irmãos, eu até anotei uma frase aqui para que eu não esquecesse, que diz assim: se eu não educar os meus filhos segundo as leis de Deus, futuramente eles serão problemas para os outros. Hoje a gente vê a sociedade, né? Por exemplo, esses meninos de rua, esses delinquentes, eles causam problemas, eles assaltam, eles roubam, eles matam. Por quê? Eles fazem isso porque eles foram ensinados dessa forma. E muitas vezes, né, eu vejo muito cristão falando isso. É menos um quando matam, né? Diz, não, irmãos, é uma alma que tem ali. O problema daquele adolescente, daquela criança, é que ele não teve uma base familiar. Ele não teve uma estrutura. Ele não teve um ensinamento. Quando as nossas crianças sofrem bullying na escola, né? Por que as crianças olham para o outro? Eu posso dizer? O Maurício está aqui, porque alguns anos atrás, esse menino ele veio para cá comigo e está aqui até hoje. Desde que abriu a igreja, Glória a fazem Deus. 15 anos, ele era um menino. E ele chegava para mim e chorava e se queixava que sofria bullying na escola. Eu dizia, meu filho, o problema não é teu, mas sim daquele que, né, perde o seu tempo em fazer essa maldade. Eu disse, tu é um menino criado na igreja, cristão, o que tu tem que fazer? Se calar, porque no silêncio tu vai ganhar esses meninos. E eles vão se cansar, porque eles vão ver que tu não vai mais dar importância porque eles estão fazendo e eles vão cansar. Eles vão ver que não faz mais efeito. Porque enquanto tu chorar, eles vão continuar fazendo porque ele chora. A gente consegue, né, cutucar ali e fazer ele chorar. Mas no momento que ele deixar desapercebido o que eles estão fazendo, eles vão cansar e não vão fazer mais. E por que essas crianças fazem isso, irmãos? Porque não tem uma base. Agora veja um menino cristão fazendo isso, fazendo bullying com outras crianças. Não fazem, não. Porque eles são ensinados que o amor de Deus é supremo. Glória Que a nós Deus. temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos e ganhar o inimigo no silêncio. E foi isso que eu tomei a liberdade como, né, eu digo para a irmã Vera que eu divido o Maurício com ela, né, ele tem duas mães aqui, então eu me tomei a liberdade de ensinar isso para ele. Para que ele pudesse, né, não desistir e dizer, eu não quero mais ir na escola, eu não tenho mais vontade de ir porque eu chego lá, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Ele disse, basta, hoje eu chego, não tem mais isso. Tu é um escolhido de Deus. Aleluia. Tu é um menino que tem que dar exemplo. E é isso, irmãos, que uma família estruturada por Deus faz. Ensina os seus filhos para que futuramente eles não venham causar problemas para outros. Pelo contrário, eles venham ser bênção na vida de outras pessoas. Que eles possam servir de exemplo para outras crianças. E olhar para eles e dizer, ele é diferente. Ele não se corrompe. Ele não chora mais com o que a gente fala. Né? É isso que nós temos que ensinar. E é esse um dos pilares da igreja, da casa, né? Daqueles que estão construindo a sua família em Deus. Glória a Deus. Sabedoria com as palavras. Aleluia. Palavras que saem da nossa boca para abençoar, para edificar.
e não para amaldiçoar, Aleluia. e não para apontar. Quinto pilar, irmãos, fé inabalável. Esse é o principal. Glória a Deus. O cristão, ele tem que ter uma fé inabalável, aonde ele não se corrompe, não se abala. E quando a esposa e os filhos veem aquele homem que, mesmo passando por o pior problema, dificuldade financeira, doença, problema no trabalho, desemprego e tantos outros problemas, mas a fé dele demonstra que ele vai vencer. Ele não é aquele pai que chega em casa dizendo: não deu nada certo, né? Vou desistir, hoje eu nem na igreja vou. E a criança fica olhando: pô, se meu pai não vai na igreja, eu também não vou. Se meu pai vai desistir, eu também desisto. Irmãos, nós temos que ser exemplos para a nossa família. Nós temos que deixar um legado para os nossos e mostrar para a sociedade que nós somos uma igreja Aleluia. fundada, construída e firmada por Deus. Esse Deus que lá fora muitos não conhecem, mas que quando eles olharem para cada um de nós, eles vão identificar: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E isso cabe à constância ali que eu falei anteriormente, porque não adianta eu estar lá no meu trabalho pregando, falando, né, e no outro dia estar lá reclamando. Irmãos, a pessoa que está no mundo, ela quer ver em nós prosperidade. O momento que eles veem em nós, né, murmuração, reclamação, porque hoje não deu certo, porque não sei o quê, porque não, sabe, as pessoas perdem a credibilidade. Eles olham: mas isso aí é crente, você vai na igreja, está sempre reclamando. Irmãos, fé inabalável. Glória a Deus. Quando vem o vento ali, a palmeirinha vai, né, como aconteceu comigo hoje, eu fui lá e ainda disse para a irmã, eu cheguei aqui, irmãos, eu cheguei hoje aqui tão abalada, que eu disse para a Júlia, eu disse assim: Ju, eu estou tentando ficar firme, mas eu acho que eu já estou desabando. Aí quando a gente chegou ali na hora do abraço, que eu comecei, né, que a gente foi se abraçando ali, meu Deus do céu, eu recebi um renovo tão grande. Aleluia! E tinha que encontrar meus filhinhos da fé aqui também, né? Ali a família do irmão Hernani, que eu guardo assim no coração né, por muitos anos, né? Que nem o irmão Douglas, ele disse assim: quanta coisa, né, a gente viveu aqui. E hoje eles estão aqui, né? E essas coisas que nos trazem paz, alegria, sustento, que nos colocam de pé. É essa fé inabalável de saber que um abraço é capaz de mudar o estado emocional de uma pessoa. Até essa semana, ontem, né, eu ali, para quem vê os status, eu ainda coloquei ali, né: irmãos, não gaste o seu dinheiro, falando para os meus clientes e amigos que eu tenho ali do WhatsApp, eu coloquei ali: irmãos, não gaste o pouco que tu tem comprando presente, porque às vezes a pessoa nem vai gostar. Mas olha para essa pessoa e dá um abraço nela e mostra que tu tem amor de Deus, porque um abraço muda a vida, irmãos. É verdade. Vale mais do que um presente. Às vezes o presente está ali: eu ganhei esse copo, deixei que quebrou, nunca mais me lembro quem me deu o copo. Mas aquele abraço que mudou o estado espiritual que eu estava, o estado emocional que eu estava naquele momento, isso eu jamais vou esquecer. Aleluia. Vai passar anos e eu vou lembrar daquele abraço. Glória a Deus. Isso faz parte da fé inabalável que Jesus nos dá, né? Nos concede. Irmãos, em Provérbios 24:3, então os 5 pilares, né? Para que a gente não esqueça, os 5 pilares para manter uma família bem estruturada, uma família feliz e uma família, né, debaixo da graça de Deus. Então, é pai presente. Aquele pai que se preocupa, né, em chegar em casa e se preocupa em saber como estão. Aquele pai que não é aquele pai que gasta dinheiro, mas aquele pai que gasta tempo. Que gasta tempo, né? E gasta abraço, e gasta beijo, e gasta tempo para falar, para ensinar. Esse é o pai que Deus colocou para manter a sua família em ordem. Amém? E aquela mulher sábia
que sabe também abraçar, que sabe zelar, que sabe aconselhar. E se ela não sabe, ela vai para o joelho, pede orientação para Deus e volta lá e faz a sua função, né? A estabilidade, a sabedoria com as palavras e a fé inabalável. E aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 7, diz assim: prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado com um dos seus, e especialmente com os da própria casa, não tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Irmãos, olha que palavra forte. Jesus está comparando aquele que não cuida da sua casa com um descrente. E por que ele está falando isso, irmãos? Por quê? Porque, como eu falei no início aqui, para que a gente não esqueça, a família é uma instituição criada por Deus. É um projeto de Deus. E com Deus não se brinca. Aleluia. As coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus não se corrompem. As coisas de Deus, a obediência a Deus, nos levam para a eternidade. E a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquele que crê em Deus e a sua justiça, né? Todas as coisas são acrescentadas. Isso faz parte do projeto, irmãos. Olha que maravilhoso, que divino é saber que a nossa família é um projeto que dá certo. Glória a Deus. É um projeto de Deus que todas as coisas são acrescentadas. Enquanto nós estamos aqui perdendo tempo com coisas materiais, buscando coisas que não são edificantes para o nosso lar, usando palavras vãs, gastando nosso dinheiro, né? Indignamente, nós estamos destruindo com as nossas próprias mãos o projeto que Deus colocou na nossa vida. Um projeto que dá certo. Se hoje eu disser para vocês, né, ou vocês se levantarem e dizer, hoje eu vou montar a minha empresa e ela vai dar certo. Como tu sabe? Esse teu projeto é de Deus? Se for de Deus, vai dar certo. Glória E a a Deus. família é um projeto. Aleluia. Então a família que não dá certo é porque está longe, muito longe dos projetos de Deus. Então eu quero ter um projeto que dá certo, vou entregar a minha vida ao Senhor. Jovens queridos, entreguem a sua vida ao Senhor. Amém. Porque é Ele que vai colocar nas tuas mãos esse lindo projeto. Aleluia. Que é para a eternidade, que vai dar certo. Glória a Deus. E cuidado, muito cuidado com essa palavra, né? Que diz, ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente com a própria casa, tem negado a fé. Irmãos, aquele que nega a fé, ele perde a oportunidade de estar com Deus. No momento que eu me negar a cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão, eu estou negando a minha fé. E isso é muito perigoso na vida de um cristão. Negar a fé é como se eu estivesse virando as costas para Deus. Eu recebi um dom, eu recebi uma ordem de Deus, uma ordenança do Senhor. Mas se eu não estou cumprindo, eu estou negando a minha fé. E no momento que eu nego a minha fé, o Espírito Santo, que é tão sensível, se retira da minha vida e as coisas aí começam, né, a não dar certo. E aí a gente culpa quem? Ah, porque Deus não olha mais para mim. Ah, porque eu vou na igreja, mas não acontece nada. Ah, porque agora mudou o presidente, por isso que isso está acontecendo. Irmãos, não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com a nossa fé em Cristo Jesus e cumprir as ordenanças do Senhor. Glória a E Deus. estender as mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, porque o teu projeto serve para mim. Aleluia. E eu vou colocar esse projeto, né, em andamento, porque eu creio em Deus e sei que esse projeto vai dar certo. Não tenha dúvida, irmãos, porque o que é de Deus dá certo.
Aleluia. Amém, irmãos? Amém.